Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos aqui para aprender, para mostrar como é que se resolve as questões de problemas lógicos e, claro, eu montei uma estratégia bem bacana para que você não precise, em cada questão que envolve um problema de raciocínio lógico, um problema lógico, você precise tentar entender e aí monta na sua cabeça como é que se faz. Eu quero que você entenda primeiro que é possível que se resolva uma questão de problema lógico e muitas vezes de um jeito mais prático do que o que eu vou resolver aqui com você, tá? Mas isso vai ser algo particular. Cada questão tem a sua forma de ser resolvida, que pode sim ser mais rápido do que o que eu vou resolver, mas o que eu quero que você entenda é que o que eu vou te mostrar aqui agora é genérico, ou seja, vai dar certo para qualquer questão. Qualquer questão que você for resolver, você vai conseguir utilizar essa estratégia que eu vou mostrar aqui para você, o passo a passo, e é muito simples, principalmente nessas questões de problemas lógicos, que parecem aquelas questões impossíveis, parecem aquelas questões que você nunca vai conseguir resolver, mas esse problema vai ser resolvido agora, nesse vídeo aqui, nessa aula. Então não sai daí, a gente vai resolver as nossas questões de problemas lógicos. Para começar, vamos à nossa questão 1. A questão diz o seguinte: 3 técnicos, Amanda, Beatriz e Cássio, trabalham no banco. Um deles no complexo computacional, outro na administração e outro na segurança do sistema financeiro, não respectivamente. A praça de lotação de cada um deles é São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. Sabe-se que Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Amanda não está lotada em Porto Alegre e não trabalha na administração. É verdade que quem está lotado em São Paulo e quem trabalha no complexo computacional são respectivamente. E aí você percebe nas alternativas que você tem aí o que é que ele queria na ordem, aquele que trabalha está lotado em São Paulo e aquele que trabalha no complexo computacional. Exatamente nessa ordem. Veja bem, esse tipo de questão, você faz aquela leitura, você entende algumas informações e muitas vezes, com a leitura das informações, você já consegue montar de forma lógica mentalmente e já encontrar a resposta correta. Isso vai ser comum em algumas questões que você for resolver. Vai ser comum em algumas, mas não necessariamente em todas, tá? Muitas vezes um aluno ele encontra a resposta de forma muito lógica, até me admiro às vezes, eu pergunto e aí ele fala algo que eu acho super interessante e aí, mas em muitos momentos esse mesmo aluno ele vai resolver outra questão de problema lógico e se ele não utiliza uma estratégia bacana, o raciocínio dele não o leva à resposta correta rapidamente e às vezes ele não consegue acertar exatamente porque ele imagina que todas as questões de problemas lógicos serão resolvidas desse jeito, né? Acelerado, leu, já vai entender, já vai achar a resposta. Muito cuidado, tá? Esse tipo de questão, às vezes você vai conseguir resolver rapidinho. Leu, já sabe a resposta. Perfeito. Mas nem sempre o seu cérebro vai trabalhar de forma sistemática para que você já chegue na sua resposta correta. Às vezes você precisa montar uma estratégia. E o que é que a gente entendeu dessa questão? Veja bem, a questão diz o seguinte, que são 3 técnicos, são 3 pessoas, né? Amanda, Beatriz e Cássio. E aí, o que é que nós temos? Nós sabemos que cada uma dessas 3 pessoas, ela tem uma dessas 3 funções, tá? Exerce uma dessas 3 funções e está lotada em uma dessas 3 cidades, tá? Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto Alegre. Então nós temos aí Amanda, Beatriz e Cássio. Eu não sei de Amanda ainda qual é a praça de lotação dela, eu não sei qual é a profissão, né, o cargo que ela exerce, e também não sei de Beatriz, assim como eu também não sei de Cássio. Professor, nós sabemos sim, de alguns a questão está dizendo, mas não está dizendo tudo de todos. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, veja bem, talvez, montando aí um raciocínio legal, você consiga chegar na resposta certa, tá? Com um raciocíniozinho legal talvez você consiga. Mas o jeito ideal de chegar na resposta certa aí, dependendo da questão, nem sempre vai ser o mesmo,
Então, o que é que eu vou fazer com você aqui? Vou fazer o seguinte, eu estou montando aqui um diagrama, um sisteminha em que vai possibilitar, tá? Vai fazer com que a gente consiga entender como é que se resolve esse tipo de questão. Então, veja bem, Amanda, Beatriz e Cássio, nós temos aí a praça de lotação e a função que cada um exerce, nós não sabemos qual é, tá? Então, é possível que a Amanda, ela esteja no complexo computacional, vou colocar só assim, é possível que seja a Beatriz, a do complexo computacional, e é possível que seja Cássio, do complexo computacional, tá? Então, outro trabalha na segurança do sistema financeiro, pode ser Amanda, Beatriz ou Cássio. E outro trabalha na administração. Então, pode ser qualquer um dos três. Eu não sei ainda quem é quem, né? Não sei ainda qual é a função de cada um. E aí nós temos um está lotado em São Paulo, outro no Rio de Janeiro e outro em Porto Alegre. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Eu vou colocar a sigla do estado. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Detalhe importante, eu sei que talvez você já esteja falando assim, professor, eu já percebi que esse não está em São Paulo, esse não está no Rio, esse não está... Tudo bem. Só que o que eu estou querendo fazer aqui é exatamente bolar uma estratégia para que você consiga resolver qualquer questão que seja nesse estilo de problema lógico. Então, estou montando aqui como se a gente não tivesse focado ainda nas informações. E aí vamos jogar as dicas aí de novo na tela. As dicas são as seguintes. Primeiro, Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro, tá? Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Perfeito. Então, o que é que a gente já sabe aqui? De cara, eu montei essa tabela porque era no máximo que a gente tinha entendido no começo, né? De 3 pessoas, qualquer uma das profissões, qualquer uma das funções dos cargos e qualquer uma das praças de lotações, poderia ser de qualquer uma dessas 3 pessoas. Então, no começo, eu joguei aqui e escrevi aquilo que todo mundo entendeu da questão. E a grande questão de resolver essas questões de problemas lógicos não é a dificuldade de entender a questão. A gente entende a questão. A dificuldade nessas questões de problemas lógicos é exatamente organizar aquilo que você entendeu. E isso daqui não é nada extraordinário, mas você vai perceber que isso aqui vai dar a resposta certa facinho. Na verdade, vai além da resposta certa. Isso aqui a gente descobre tudo de todos. Então, para começar, a questão falou que Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Beleza. Se Cássio trabalhar na segurança do sistema financeiro, eu tenho só uma informação? Não, eu tenho várias. Veja bem, se Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro, é impossível que Amanda e Beatriz trabalhem na segurança do sistema financeiro. Assim como também é impossível que Cássio trabalhe no complexo computacional ou na administração. E já é muita informação, gente. Já é muita informação isso daí. Segunda informação. A segunda informação é a seguinte, ó. Aquele que está lotado em São Paulo trabalha na administração. E aí você vê assim, professor, eu não sei ainda quem está em São Paulo e não sei ainda quem trabalha na administração. Então essa informação a gente não usa agora. Porém, se você quiser utilizar parte dela, tudo bem, mas se você não percebeu um detalhe específico, você pode continuar resolvendo a sua questão tranquilamente. Depois você volta e utiliza essa informação, tá? Professor, como assim? Ora, aquele que trabalha em São Paulo, aquele que está lotado em São Paulo, trabalha na administração. Veja bem, eu já sei que Cássio não trabalha na administração. Então, de cara, eu sei que Cássio não está lotado em São Paulo, tá? Mas, professor, tenho que ser muito detalhista para identificar isso. Vamos fazer de conta que passou despercebido isso daqui, tá? Passou desapercebido, então a gente não identificou. Então, vamos aqui. Coloca São Paulo aqui de novo, não riscou. Vamos para a próxima informação, tá? Próxima informação é a seguinte. Amanda não está lotada em Porto Alegre e não trabalha na administração. Veja bem, Amanda não está lotada em Porto Alegre, tá? E não trabalha na administração. E aí, aqui agora, a questão termina, porque veja bem, para Amanda, de praça de lotação sobraram 2, tranquilo. Mas de função de cargo só sobrou uma. Amanda trabalha no complexo computacional. E se Amanda trabalha no complexo computacional, não tem como Beatriz trabalhar no complexo computacional. Beatriz trabalha onde? Na administração, tá? Certo? Tranquilo? Então, a gente agora vai para a segunda informação, que a gente pulou. A segunda informação seria o quê? O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. E aí a gente percebe que Beatriz trabalha na administração, logo ela está lotada em São Paulo
ela nem está no Rio de Janeiro, nem está em Porto Alegre. E se Beatriz está em São Paulo, não tem como Cássio estar em São Paulo. Perceba que, se eu não tivesse riscado antes, que agora, não tem problema, tá? E se Beatriz está em São Paulo, Amanda não tem como estar em São Paulo. Sobrou o que para Amanda? Rio de Janeiro. Se Amanda está no Rio de Janeiro, Cássio não está no Rio de Janeiro, sobrou o que para Cássio? Porto Alegre. Tá bom? Tranquilo? Então, demoramos um pouquinho, mas claro, eu estou explicando, né? Demora um pouquinho, com certeza. Vamos fazer a questão 2, e a questão 2 vai ser bem mais rápido a gente montar, para a gente resolver essa questão 2, que diz o seguinte. Veja bem, um eletricista, um marceneiro e um pedreiro jogam dominó todos os dias. Sabe-se que, até agora, Raimundo ganhou mais partidas que Daniel. Tião ganhou mais partidas que Raimundo. O eletricista não é nem o primeiro, nem o último na disputa geral. E aí, você tem a última informação, que seria o quê? Não foi o marceneiro que ganhou mais partidas, tá? Então, a questão diz assim, analisando as informações acima, é correto afirmar que, veja bem, você tem aí, nas alternativas, algumas informações de cada um desses três. E aí você tem lá na letra A, Tião é marceneiro, letra B, Raimundo é eletricista, letra C, Daniel é pedreiro, letra D, Raimundo é marceneiro, letra E, Tião é eletricista. Resumindo, a questão quer saber qual é a profissão de um deles, tá? Como a gente não sabe de qual a questão quer saber, vamos para cá, a gente vai descobrir dos três, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, mesmo esquema da questão anterior, mesmo esquema da questão 1, então eu tenho aqui Tião, Daniel e Raimundo. Vamos fazer rápido, tá? Não vou demorar aqui não. E Raimundo. Nós temos aí um marceneiro, um pedreiro e um eletricista. Vou colocar, claro, a inicial só. Se quiser colocar no Tião, Daniel e Raimundo, tranquilo também. Se você não ficar confuso, faz isso daí também. Eles jogam dominó, então tem aquele que ganha mais, tem aquele que ganha menos, tá? Que é o que perde mais, obviamente, e tem o intermediário. Então vou colocar assim, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar, né? No joguinho aí, do dominó. Então Daniel pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, Raimundo o primeiro, o segundo ou o terceiro. Só lembrando que é possível que você faça, claro, em cada uma dessas questões, que você tenha um método mais rápido de resolver uma delas, mas esse método com certeza não vai ser genérico, ele não vai dar para resolver todas, tá? Então essa estratégia aqui, a gente consegue resolver todas. Tem gente que já sabe qual é a resposta aí, com certeza, tá? Só lendo a gente já monta, mas isso não acontece em todas, beleza? Então vamos lá. A primeira informação é a seguinte, ó, Raimundo ganhou mais partidas que Daniel. Gente, se Raimundo ganhou mais que Daniel, não tem como Raimundo ser o terceiro. Ele ganhou de alguém. Professor, mas aí ele vai ser primeiro ou segundo? Não sei. Eu só sei que ele não é o terceiro porque ele ganhou de alguém. Ele ganhou de quem? Ganhou de Daniel. Então, claro que não tem como Daniel ser o primeiro. Mas e aí, Daniel é o segundo ou o terceiro? Não dá para saber, tá? Só com essa informação não dá. Então, veja bem. Às vezes, a gente encontra o que é eliminando o que não é. Entenda isso nessa situação, nesse tipo de questão. Inclusive, quando você está resolvendo, claro, questões objetivas, você tem 5 alternativas, você não sabe qual é a certa, mas aí você vai eliminando A, B, C, D, eliminou as 4, sobrou só a letra E, você marca a letra E, mesmo sem ter a certeza de que ela era certa, mas porque você eliminou as outras 4, você marca a letra E como certa. Todo mundo faz isso, claro, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa que você faz quando você está resolvendo as questões objetivas, a gente vai fazer aqui, tá? Próxima informação. Tião ganhou mais partidas que Raimundo. Se Tião ganhou de Raimundo, Tião não tem como ser o terceiro. E se ele ganhou de Raimundo, não tem como Raimundo ser o primeiro. E aí perceba aqui que começa o negócio, Raimundo é o segundo, tá? Se Raimundo é o segundo, não tem como Daniel nem Tião ser o segundo. Por eliminação, Daniel é o terceiro, por eliminação, Tião é o primeiro, tá? Aí a gente já monta quantas posições. Claro que você pode ter montado de outro jeito. A diferença é que isso daqui dá para resolver qualquer questão, tá? Só foco nisso aí, nesse detalhe. E aí a outra diz assim, ó. Não foi o eletricista não é nem o primeiro, nem o último na disputa. Numa disputa de 3. Se ele não é o primeiro nem o último, ele é o quê? Ele é o segundo, tá? Então o eletricista, ele é o segundo lugar, ou seja, o eletricista só pode ser Raimundo, tá? Raimundo nem é pedreiro, nem é marceneiro, inclusive você já marca aí
tá? A resposta dessa questão é a letra B de bola, né? Raimundo é eletricista. E aí nós temos o quê? Próxima informação. Mas vamos descobrir o resto, né? Não foi o marceneiro que ganhou mais partidas, ou seja, se Raimundo é o eletricista, já risca a eletricista dos dois. Não foi o marceneiro que ganhou mais partidas, ou seja, o marceneiro não é o primeiro. O primeiro lugar, ele não é marceneiro. Sobrou o que para Tião? Pedreiro. Se Tião é pedreiro, Daniel não é pedreiro. Sobrou o que para Daniel? Marceneiro. Por mais que a gente já tenha tido a resposta, né? Letra B de bola, mas a gente montou o resto aqui, o toque não permite, tá? Que a gente não resolva a questão toda. Detalhe interessante, na questão 1, a gente não marcou a alternativa, né? Mas da questão 1, a gente tinha visto o quê? Vamos lá, ó. Tinha Amanda, né? Beatriz e Cássio, tá? Então, a gente identificou, né, a situação de cada um. Nós vimos que a ordem correta seria que aquele que está lotado em São Paulo seria Beatriz e aquele que trabalha no complexo computacional seria Amanda, né? Amanda no complexo computacional. Então a resposta seria Beatriz e Amanda nessa ordem, tá? E aí Beatriz e Amanda nessa ordem seria o que nós tínhamos na letra D. Então questão 1, letra D de dado, tá bom? Beleza? Questão 1, letra D de dado, questão 2, letra B. E aí eu quero que você agora, tá, vá partir para resolver mais questões de problemas lógicos e depois você me fala o que é que você achou da resolução dessas questões. Abraço grande, até a próxima. Tchau, tchau.